A essa altura do campeonato, eu imagino que você já pensou a respeito do sentido da vida, de maneira universal, global. Qual seria a razão de todos nós, eu e vocês, estarmos aqui nesse mundo? O porquê é que nós existimos, para onde vamos e por que é que somos exatamente como somos? A razão de ser dessa pergunta é mais subjetiva do que parece, porque antes de perguntarmos qual é o sentido da vida de maneira global, nós temos que nos perguntar qual é o sentido particular das nossas vidas, ou seja, para que é que nós, enquanto indivíduos, pessoas únicas, existimos. E a resposta a que nós vamos chegar sempre será diferente, porque vidas diferentes possuem sentidos diferentes. Há cerca de 4 anos, eu me vi diante desse questionamento. Qual seria o sentido da minha vida? No meu caso, eu até tinha todas as coisas muito bem direcionadas. Eu não era uma pessoa perdida, nem alguém que estava completamente fora da noção da realidade. Mas a verdade é que, mesmo sendo um habitante de um seminário católico, mesmo recebendo uma boa formação por parte de sacerdotes, outros seminaristas e pessoas envolvidas no meio da religião, mesmo assim, no meu caso, eu ainda me fazia essa pergunta. Essa é a prova de que não apenas as pessoas mais perdidas é que se fazem essa pergunta, mas ela, na verdade, cabe a todos nós. E é por isso que a sua resposta é de tão grande importância. Foi então que, há mais ou menos 4 anos, um amigo se aproximou de mim e me mostrou uma série de aulas proclamadas por Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Eu estou citando o nome dele aqui exatamente para não receber os direitos dessa fala, até porque a ideia original veio dele e eu me sinto na obrigação de ao menos citá-lo, ainda que eu não tenha muito envolvimento com o seu pensamento e nem o conheça de maneira tão profunda. E eu digo para vocês, por testemunho particular, que aquele conjunto de aulas, aquele conjunto de palestras, na verdade, fez uma total diferença na minha vida. O ano ainda era 2019, eu frequentava um seminário católico, como eu disse, e eu estava no 2º ano da faculdade de filosofia. Você deve supor quão grandes eram os meus questionamentos acerca da realidade, não só sobre o sentido da vida, mas também sobre outras questões que são propriamente filosóficas. Como eu vivia exatamente nesse meio, não me era estranha essa pergunta e muito menos o tema abordado nas palestras propostas pelo professor Luiz Gonzaga. Acontece que ali eu encontrei respostas tão fundamentais para a minha vida que marcam o meu dia a dia cotidiano até hoje e eu espero poder compartilhar essas coisas com vocês. Pois bem, de maneira resumida, Luiz Gonzaga disse que o sentido da vida das pessoas é medido pela capacidade que nós temos de narrar, pela capacidade que nós temos de contar as histórias dessas pessoas. Afinal de contas, as vidas que têm sentido são justamente aquelas vidas que merecem ser contadas, aquelas vidas que são escritas nos livros e que são proclamadas para as gerações, sejam elas crianças ou então até aqueles livros épicos escritos para adultos. Se nós pudermos fazer uma comparação, e acredito que não é difícil para nenhum de nós percebermos essa diferença, nós podemos colocar de um lado da mesa Aquiles e do outro lado da mesa uma dona de casa comum. Ambas essas pessoas têm uma dignidade de pessoa humana igual, isso nós sabemos. Aquiles não foi mais enquanto ser humano do que uma dona de casa. Mas a verdade é que quando nós nos perguntamos sobre o sentido da vida e sobre qual dessas duas vidas deve ser contada, é narrada e de maneira inspiradora principalmente, nós não temos dúvida que a vida do herói grego Aquiles, aquele que se envolveu na Batalha de Troia, como vocês devem conhecer, é muito mais elevante para a nossa alma do que a vida comum de uma dona de casa. Isso é explicado pelo professor Luiz Gonzaga de uma maneira bem simples. Basta entendermos que todos nós, para encontrarmos o sentido das nossas vidas, não devemos olhar para aquilo que é o nosso dever. Digamos que você seja um estudante ou alguém que tem um emprego. O sentido da sua vida, nesses casos, não estará no estudo propriamente dito, porque você estuda para algo.
Assim como não estará no seu próprio trabalho, porque você realiza esse trabalho para encher os bolsos, para poder sustentar a sua família, ou então para seguir uma certa carreira profissional. Acontece que o sentido da vida, para nós seres humanos que possuímos corpo, alma e espírito, é uma realidade muito mais profunda. E encontrar esse sentido da vida, eu que já falei bastante até aqui, é aquilo que eu vou te ajudar a fazer hoje. Muito bem, baseado na minha experiência e naquilo que eu ouvi nas palestras do professor Luiz Gonzaga, eu posso dizer para vocês que eu escolhi um dos caminhos que ele propôs naquela palestra. Você deve se perguntar, que caminhos são esses? E a resposta é que, conforme ele narrava o que eram os sentidos de vida e principalmente dava exemplos de pessoas que tinham um sentido da vida, ele percebeu que havia uma certa essência, um certo núcleo comum a partir do qual nós podemos considerar que uma vida tem sentido. E aí, de maneira geral, ele disse que nós, seres humanos, comumente temos 3 caminhos possíveis para seguir, para trilhar, de modo que a nossa vida tenha sentido. Lembrando que esses não são 3 caminhos que excluem toda a vida de maneira geral, mas são 3 caminhos que, na verdade, englobam todos os tipos de vida que são narrados, que são contados e que inspiram as outras gerações. Esses estilos de vida são 3, e um deles é ser rico, o outro é ser herói e o outro é ser sábio. Isso de maneira global, posta meramente assim, parece uma coisa meio rasa, mas eu vou explicar para você o que é cada um desses caminhos. Lembrando que conforme eu ouvia o professor Luiz Gonzaga, eu tentava me encaixar em cada uma dessas situações, até porque ele disse que cada um dos 3 caminhos serve para uma pessoa específica, ou seja, nós não podemos escolher os 3 caminhos, apenas um deles pertence a cada um de nós. No meu caso, eu escolhi o caminho da sabedoria, pertencente aos sábios, mas nós já vamos chegar lá. Pois bem, o primeiro caminho é o caminho da pessoa rica, o caminho do rico, digamos assim. Daquela pessoa que busca acumular bens materiais, não para si mesma, mas para que a sua riqueza enriqueça também os outros. Isso aqui é fundamental porque não basta que você se esforce para acumular riquezas, não basta que você se esforce para possuir bens materiais, para ser uma pessoa que tem posses físicas. Porque a verdade é que todas essas coisas irão desaparecer com o passar do tempo, irão pertencer a outras pessoas, e você, pobre mortal, assim como eu, morrerá. E a morte é justamente aquela realidade que separa as pessoas que têm um sentido de vida duradouro e as pessoas que simplesmente não tiveram sentido na vida. Portanto, o primeiro caminho é a busca da riqueza para que se enriqueça os outros. Eis aqui a finalidade de ser rico nessa vida. Até porque, dentro ou fora do cristianismo, se você pensar de maneira lógica simplesmente, você consegue perceber que não há felicidade duradoura na riqueza material, meramente material. Trata-se de um tipo de alegria que passa, um tipo de alegria que pode durar anos, décadas, mas que no final das contas sempre vai passar, até porque os homens e mulheres mais ricos do mundo não são imortais. Considerando sobre essa perspectiva, nós percebemos que há certo otimismo em cultivar riquezas, em buscar acúmulo de bens materiais para que os outros sejam enriquecidos também. E aqui eu me refiro a investimentos, a criação de empresas, a geração de empregos de maneira geral, ao indivíduo que tem a capacidade de, sendo rico, dar a possibilidade da riqueza para os outros também, dar melhores condições de vida a nível material para as pessoas que o cercam. O importante a se destacar aqui é que esse caminho, apesar de aparentemente tentador, até porque é um caminho de grande felicidade, à medida em que você se enriquece e enriquece os outros, não é um caminho para todos. Algumas pessoas, e você talvez conheça pessoas assim, ou até você mesmo é assim, tem um talento natural, tem uma capacidade natural de elaborarem meios, planos, estratégias para serem ricas. É claro que esse talento natural não é uma coisa que cai do céu, é necessário que a pessoa se esforce. Mas o primeiro passo para isso é ter uma noção se você tem gosto ou não por essa área.
porque a riqueza, no final do caminho, ser encantadora, bom, ela é encantadora para todos nós. A pergunta é se o caminho para a riqueza, os sacrifícios e esforços necessários para ser rico e então enriquecer os outros, se esta realidade te agrada, te causa gosto. Talvez esse seja o primeiro sinal para saber se você tem talento ou vocação para ser rico. Isso não quer dizer que pessoas que não têm esse talento natural para serem ricas, que elas não se tornam ricas pelo esforço. O que quer dizer é que essas pessoas não terão um sentido de vida bem definido por esse caminho. O segundo caminho para se encontrar um sentido de vida é o caminho do herói. E segundo o professor Luiz Gonzaga, esse é um caminho um pouco mais nobre, à medida em que ele é menos material do que o primeiro caminho, que é o caminho do homem rico. Isso não quer dizer que os ricos sejam menos elevados espiritualmente do que os heróis, mas nós temos que convir que nem todo herói possui bens materiais em abundância, até porque os heróis são heróis para salvarem os outros. E aqui está justamente a finalidade de ser herói, porque se o rico, uma vez rico, é rico para enriquecer os outros, o herói, uma vez herói, é herói para salvar os outros. E este processo de salvamento pode acontecer de diversas maneiras. Não são apenas os policiais, ou os bombeiros, ou as pessoas que trabalham com a medicina que são os verdadeiros heróis do nosso mundo. É possível que você seja herói ajudando um amigo a sair de um processo de depressão, ou trabalhando com a área de psicologia, ou até mesmo sendo um religioso e aconselhando as pessoas à medida em que elas o procuram. O salvamento humano é uma realidade muito ampla e não é esse o nosso tema exatamente aqui. Só estou citando essas coisas para que você perceba que a vocação de ser herói se refere àquela vocação das pessoas que têm um gosto em ajudar o próximo, não para se sentirem bem consigo mesmas, mas objetivamente porque ajudaram o próximo. Podemos dizer que o critério para saber se você serve para ser herói ou heroína de verdade é o critério de: eu ajudo as outras pessoas para que eu me sinta bem, para que eu me sinta plenamente realizado, para que eu me sinta de algum modo superior a essas pessoas? Ou será que eu as ajudo porque sei que objetivamente existem falhas, defeitos, imperfeições que podem ser corrigidas com a minha ação? Aqui eu não me refiro àquelas pessoas chatas que querem se intrometer na vida dos outros e porque se acham superiores, estão sempre tentando salvar o próximo. Eu me refiro àquelas pessoas que, uma vez que notam que o indivíduo próximo a elas, seja ele um amigo ou até uma pessoa que não tem relação nenhuma imediata com elas, está passando por uma necessidade, seja ela material ou espiritual, a essas pessoas que, vendo essas situações, ajudam o próximo. Até porque o verdadeiro herói, e nós vemos isso na ficção, é aquele capaz de ajudar as pessoas mais próximas, mas também ajudar as pessoas que não têm uma relação imediata com eles. É uma espécie de auxílio gratuito. E é esse um estilo de vida, é esse um caminho que dá um sentido de vida diferente desse primeiro que nós vimos, do rico. Quando nós notamos que ser herói exige certa nobreza por parte daquele que pretende sê-lo, nós notamos que esse é um caminho que possui uma outra série de dificuldades. Não basta que a pessoa tenha força física ou desenvolva a própria inteligência. É necessário para os heróis, acima de tudo, possuir algo chamado empatia. É por isso que, por incrível que pareça, a vocação de herói pode por muitas vezes recair naquelas pessoas que têm a aparência mais frágil. Naquelas pessoas que na ficção não fariam parte da Liga da Justiça como nós a conhecemos ou do grupo dos Vingadores. São aquelas pessoas que na verdade têm uma capacidade empática muito grande, que apesar de terem pouco tamanho ou possuírem um tom de voz mais ameno, têm a capacidade de notar os problemas que a cercam e por consequência solucioná-los, agir a favor daquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade. E o terceiro caminho, por fim, é o caminho da pessoa sábia, do homem sábio, da mulher sábia. O caminho da sabedoria, eu já digo para vocês, é aquele caminho que há cerca de 4 anos eu escolhi para mim, uma vez que, ouvindo as palestras, eu percebi como colocar essas coisas em prática. Nós já vamos chegar lá.
O caminho da sabedoria não é para todos, e nós podemos notar que, se há uma passagem relativamente espiritual entre ser rico e ser herói, nota-se que há uma outra passagem espiritual entre ser herói e ser sábio. Isso é assim porque o rico cresce na posse de bens materiais. O herói cresce na capacidade empática, nas ligações humanas que possui. Mas o sábio é aquele que cresce em seu intelecto. E não à toa, até porque todas essas vidas só têm sentido se compartilhadas com os outros. O rico se enriquece para enriquecer os outros. O herói aprimora a si mesmo e a sua capacidade empática e até mesmo capacidade física ou mental para salvar os outros. E nós não poderíamos esperar menos de um sábio que enriquece a sua própria inteligência para enriquecer a inteligência dos outros. Isso aqui é um fato fundamental, porque algumas pessoas pensam que o caminho da sabedoria é um caminho de mero acúmulo de informações intelectuais. E à medida em que os anos passam e você vai ficando mais velho, você vai se enchendo cada vez mais de ciência. Existe um santo católico chamado Santo Tomás de Aquino que dizia que a ciência incha. E essa frase é bastante marcante e ela define, na verdade, aquilo que não é o sentido da vida do sábio. O sábio é aquele que enriquece a sua própria inteligência, ou seja, busca leituras, busca ouvir aulas, busca palestras, informações, principalmente nas pessoas que são peritas em áreas específicas, os verdadeiros mestres, mas não para acumular em si mesmo, em sua própria alma, informações à toa, informações enfileiradas, como uma espécie de biblioteca interior, simplesmente por isso. Até porque o sujeito que busca sabedoria e a acumula dentro de si sem compartilhar com os outros, é como aquele que possui uma biblioteca empoeirada no seu próprio coração e só. O verdadeiro sábio, aliás, aquele que é sábio e que tem um sentido na vida, é aquele que, uma vez conquistada a inteligência de algo, compartilha essa inteligência com os outros. E veja como essa é uma dinâmica interessante, porque enquanto nós falávamos sobre o rico, que enriquece e, por consequência, enriquece os outros, nós podemos pegar essa dinâmica a nível material e entendermos como é que funciona a dinâmica com o sábio. É evidente que o homem rico, o número 1, é aquele que tende a ser mais rico do que os outros que ele enriquece. Isso não necessariamente é assim, até porque num sistema capitalista, por exemplo, é possível que a competição do mercado faça uns ultrapassarem os outros, mas a verdade é que com o homem ou a mulher sábia, é exatamente isso que acontece, porque uma vez alcançada a sabedoria, esse número 1 tende a ser mais sábio do que os outros. Eu estou dizendo isso para dizer a você que está refletindo acerca desses 3 caminhos, que se você quiser seguir pelo caminho da riqueza, do heroísmo ou da sabedoria, é necessário que você saiba que você tem que ser o grande sábio, você tem que ser o grande herói ou então o grande rico. Isso é assim porque nós só podemos compartilhar com os outros aquilo que nós temos em abundância. Imagine que você esteja passando fome e não tenha nem o que comer direito no seu café da manhã. Como é possível que você tenha um café da manhã farto se você tiver que dividir esse pouco que você tem com os outros? A verdade é que uma vida que tem sentido é como uma mesa de café da manhã que tem tantos e tantos e tantos alimentos que fica fácil para você encher a sua própria barriga e compartilhar com os outros tudo o mais que há naquela mesma mesa. Determinados os 3 caminhos, é necessário que saibamos um conceito definido pelo professor Luiz Gonzaga e que nos faz levar à prática esses 3 caminhos. A grande pergunta agora é: como colocar em prática cada um desses 3 caminhos? E a resposta se reduz a um único conceito. A pergunta filosófica que eu faço para você é: o que é um dia? Você pode me responder, por exemplo, que um dia é uma passagem de tempo de 24 horas em que o planeta Terra dá uma volta ao redor de si mesmo. E aí nós podemos observar no céu um aparente movimento do Sol em relação à Terra e a Lua aparecendo à noite. De fato, é aquilo que nós observamos todos os dias. É exatamente isso que acontece a nível material. Mas a grande pergunta é: o que é um dia para o ser humano? Um dia para o ser humano não é uma mera passagem de tempo
porque se você observar, nós passamos pelo menos 1/3 desse tempo dormindo. Portanto, se um dia é uma passagem de tempo de 24 horas, para o ser humano essa passagem de tempo varia de 16 a 20 horas. O que acontece é que, para o ser humano, e isso nas palavras do professor Luiz Gonzaga, o dia nada mais é do que um ciclo de consciência. É importante demais entender esse conceito aqui, porque é a partir dele que nós levamos à prática cada um daqueles 3 caminhos que nós abordávamos. O ciclo de consciência, que é um dia, nada mais é do que aquele tempo de passagem entre o período que você acorda de manhã e o período que você vai dormir à noite. E é esse tempo a única coisa que pertence a você, porque uma vez que nós dormimos, não temos controle total das nossas ações. Isso significa que o tempo que eu e vocês possuímos para dar sentido à nossa vida se reduz ao chamado ciclo de consciência. Perceba, a nível prático, todas as vezes em que você foi dormir em um dia, já esperando o que fazer no outro dia, as coisas no outro dia se desenrolaram com maior facilidade. E diferente foi o caso daquele dia em que você foi dormir sem nem mesmo pensar no dia posterior. Porque geralmente esses dias aparecem pouco desenrolados, pouco programados, e as coisas parecem que não se encaixam devidamente. A isso nós podemos chamar na vida profissional de planejamento, ou do que você quiser chamar. Mas a verdade é que trilhar qualquer um desses 3 caminhos de sentido de vida exige que você caminhe propriamente, exige que você dê passos. No caminho de Santiago de Compostela, da Espanha, por exemplo, uma frase muito comum é dita para os peregrinos que trilham o caminho. E essa frase é: o caminho se faz caminhando. A verdade é que dar um sentido à vida não escapa do dia a dia. Dar um sentido à vida não é simplesmente colocar um objetivo lá no futuro e dizer: um dia eu chegarei lá, um dia eu serei rico, um dia eu serei herói, um dia eu serei sábio. Essas coisas são cultivadas a nível diário, porque o único espaço de tempo que nós temos para desenvolvê-las em nós e para torná-las realidades em nós é aquele espaço de tempo chamado ciclo de consciência. É por isso que, segundo o conselho do professor Luiz Gonzaga, nós devemos dedicar cada ciclo de consciência ao nosso objetivo, como se cada ciclo de consciência fosse, na verdade, um passo que nós damos em direção ao objetivo que temos no caminho que escolhemos. No meu caso, por exemplo, eu que escolhi o caminho da sabedoria e um dia quero me tornar sábio, faço com que cada um dos ciclos de consciência da minha vida sejam passos em direção à sabedoria. O que quer dizer que, se eu acordar pela manhã em um dia e passar todo o ciclo de consciência até a hora de dormir sem ter dado um passo em direção à sabedoria, significa que eu não dei o passo, significa que é como se eu estivesse no caminho parado. Dar um sentido à vida, portanto, significa seguir em frente, significa trilhar um caminho incessantemente, dia após dia. E é aqui que nós notamos o grande problema da resposta que eu e vocês damos àquela pergunta: qual é o sentido da minha vida? A grande dificuldade é que nós até temos objetivos, até queremos chegar em certo lugar, mas não sabemos exatamente ou não temos força de vontade suficiente para que dia após dia caminhemos em direção àquele lugar. Não notamos que a passagem entre o que somos hoje e o que seremos lá na frente, quando alcançarmos plenamente o nosso objetivo, não é uma passagem que acontece literalmente de um dia para o outro. É uma passagem que depende de diversos ciclos de consciência. Sendo assim, o conselho prático para você, e inclusive para mim, quando ouvi isso há cerca de 4 anos, é que nós temos que ter não apenas o objetivo formal daquilo que queremos ser, ou seja, ricos, heróis ou sábios. Nós devemos também ter exemplos, figuras de pessoas reais que atingiram seus objetivos e que servem para nós como formas, que servem para nós como modelos reais, palpáveis a seguir. No meu caso, eu me pautei
nos grandes mestres da filosofia, de maneira especial Aristóteles e Tomás de Aquino. Eles foram dois filósofos da história da filosofia que me inspiraram muito, me ajudaram durante a minha formação, até porque eu tive contato com muitas leituras propostas por eles, mas que me inspiraram também pelo seu estilo de vida. É claro que nós devemos fazer as devidas adaptações de tempo, circunstâncias, normas de conduta e etc. daqueles que são os nossos exemplos e nós mesmos. Mais uma vez, observado o exemplo e feitas essas adaptações, você consegue perceber com clareza qual é o caminho que você deve trilhar para chegar lá. No meu caso, eu determinei para mim mesmo ser o mais sábio que me for possível ser. Eu não sei se algum dia serei tão sábio quanto foi Aristóteles ou quanto foi Tomás de Aquino, mas a verdade é que tenho por objetivo ser o mais sábio possível para mim mesmo. E se isso for suficiente para chegar próximo daquilo que eles foram como sábios, ou seja, para dar um sentido à minha vida e, portanto, trilhar um caminho que tenha razão de ser, já valeu a pena. Talvez você que acompanha esse vídeo seja uma pessoa um pouco mais velha e talvez os seus objetivos, os seus exemplos, só possam ser alcançados se você for mais jovem. Pelo menos é aquilo que você pensa. Mas convenhamos que não há uma idade certa para começar esse caminho. Se você teve contato com esse vídeo e com essas informações agora, a hora de começar é justamente agora. Perceba que eu estou em um ciclo de consciência enquanto gravo esse vídeo, você está no seu ciclo de consciência enquanto assiste esse vídeo. O que é que você fez no intervalo em que você acordou até o intervalo de você dormir para chegar ao seu objetivo? Essa é uma pergunta provocadora e a verdade é que, antes de começar a caminhar, você tem que determinar qual é o seu destino, qual é a finalidade a que você se dirige. Um último adendo feito pelo professor Luiz Gonzaga foi o adendo referente à vida dos santos. Se não me engano, alguém havia perguntado na palestra: professor, mas e os santos da igreja? Não foram pessoas que tiveram todas um sentido na vida? E a resposta dele foi que sim, mas que o caminho dos santos não é um caminho ao qual nós devemos diretamente almejar, não é um caminho que nós devemos trilhar de maneira tão próxima quanto os outros três. Isso por duas razões. A primeira é que todas as vidas de todos os santos coincidem de algum modo com esses três primeiros caminhos que nós já vimos. Ou seja, todos os santos católicos foram antes heróis, ricos ou sábios. Foram pessoas que salvaram os outros por um nível de empatia elevadíssimo. Foram pessoas capazes de enriquecer os outros com a sua própria riqueza, em obras de caridade, por exemplo. Ou então pessoas como Tomás de Aquino, que eu já citei aqui, capazes de enriquecer a inteligência dos outros pelo cultivo intelectual que trilharam durante a própria vida. E a segunda razão é que os santos foram pessoas agraciadas e inspiradas pelo Espírito Santo, uma realidade sobre a qual nós não temos total controle. Podemos, em nossa oração, pedir a Deus que nos inspire, que nos mova, que nos ajude no nosso caminho, mas a outra parte pertence a Deus mesmo. Então, como não é algo que nós temos total controle, como determinar o sentido da nossa vida nos outros três caminhos, a vida dos santos ela pode ser, sim, almejada, mas não de maneira tão direta. Resumidamente, se você quer ser santo, assim como eu, basta que você escolha um dos três caminhos e saiba que se Deus te inspirar, você, além de sábio, ou além de herói, ou além de rico, será também santo. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva aqui no nosso canal e comente algum tipo de tema que você gostaria que nós abordássemos aqui. E espero que esse canal progrida e que, principalmente, a minha fala nesse primeiro vídeo tenha te ajudado como aquele vídeo do professor Luiz Gonzaga me ajudou. Hasta la vista, baby!